Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de março, nós vamos meditar de Josué capítulo 7 a capítulo 9. Ontem nós finalizamos, com a vitória sobre Jericó. Os muros de Jericó vêm ao chão e Deus mostra a sua fidelidade, salvando a família de Raabe, toda a sua parentela, os seus pais e toda a sua parentela que estava com ela em casa. E aí no capítulo 7 nós vamos ver uma derrota, isso mesmo, uma derrota de Israel. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou alguma delas e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O texto fala que Josué tinha mandado alguns espias para olharem e verificarem como era essa cidade, quantos soldados iam precisar para essa batalha. E aí os homens vêm com um relatório dizendo que não era necessário todo o povo subir, todos os guerreiros, porque era uma cidade pequena, bastava tão somente mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai, uma vez, que o povo não precisava se cansar, ia ser uma batalha já ganha. Mal sabia o povo que eles seriam derrotados. Seriam derrotados porque tinha pecado contra o Senhor. E aí o texto fala que eles fugiram de diante dos homens de Ai, que os perseguiram e 36 soldados foram mortos, E o texto fala que com isso o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as suas vestes, jogaram sobre a cabeça terra, E colocaram seu rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. E eu acredito que principalmente Josué ficou, Deus, o porquê que nós fomos derrotados? Parecia uma batalha ganha e fomos envergonhados, E aí o texto fala no versículo 10, mas o Senhor disse a Josué, levante-se. Por que você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas roubou, mas mentiu a respeito e escondeu os seus pertences, Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram dos seus inimigos. Pronto. Josué sabe qual foi a causa da derrota. E Deus ainda diz para ele, olha, ordene ao povo que se purifique e se prepare para amanhã, porque amanhã o Senhor fará saber as coisas que estão separadas e escondidas, aquilo que foi pecado que vocês fizeram, aquilo que foi o ponto X, Aquilo que foi o motivo da derrota de vocês. Imagina como foi longa essa noite para o povo de Israel, porque logo de manhã, o texto fala que logo pela manhã Josué reuniu Israel de acordo com as suas tribos. E qual foi a tribo escolhida? Tribo de Judá. Imagine os homens da tribo de Judá. Eu acredito, que o nervosismo, a apreensão era geral. E aí foi passando-se as clãs, se apresentando as clãs, as famílias por famílias. E por fim, chegaram em Acã, filho de Carmi, Então Josué, eu acho que olhou para ele e falou, não estou acreditando, o que esse homem fez, E ele diz assim, olha o texto, meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel, e confesse, conte-me o que você fez e não se esconda de mim. E aí conta tudo, Acã, conta tudo o que tinha acontecido. Ele fala que ele desejou tanto que tomou para si a capa babilônica, pegou pratas, ouro, e levou para dentro da sua tenda e escondeu lá. E aí, este foram o motivo da derrota de Israel sobre Ai.
eles trouxeram todos esses objetos, né? Foram lá, pegaram, trouxeram, e Acã e sua família foi retirado do arraial e foram mortos por apedrejamento. E aí no capítulo 8, chega o momento deles derrotarem Ai, né? Fazem uma emboscada, Deus dá estratégia para ele, então foi escolhido 30.000 homens, seus melhores guerreiros, e de noite enviou com a seguinte ordem: arme uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e prepare-se para entrar em ação. E aí, né, quando o rei aí olha e vê o exército, e aí ele parte para cima do exército, ele cai na emboscada, né? E aí, ao perceber que a emboscada havia sido bem sucedida e a fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai, né? E aí o texto fala que Josué enforcou o rei de Ai numa árvore, ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram na porta da cidade. E aí nós temos o momento da renovação de aliança, cumprimento daquilo que Moisés tinha ordenado, né? Então Josué construiu o Monte Ebal, um altar ao Senhor Deus, seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei, né? Fazendo o altar de pedras inteiriças, que não fosse cortadas essas terras, né? E ali foi oferecido o quê? Ao Senhor um holocausto em oferta de paz. Logo em seguida, ele separa o povo em dois grupos, um grupo ficou em frente ao Monte Gerizim e o outro em frente ao Monte Ebal, né? Entre os dois grupos, que estavam voltados um para o outro, ficaram os sacerdotes, os levitas, que levavam a Arca da Aliança. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Lembra desse episódio? Que periodicamente eles deviam fazer isso? Josué vem cumprindo isso aqui. No capítulo 9, nós temos uma história muito interessante. Todos os reis, né? A fama, né, do que tinha acontecido com Jericó, agora do que tinha acontecido com Ai, as conquistas de Israel começam a tomar uma proporção e se alastrar por todas as regiões, né? E aí os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó, com Ai, né? E decidiram, né, carregar jumento com sacos velhos, né, pães embolorado. E aí, qual era a estratégia dele? Nós vamos chegar lá com todo esse arsenal de coisas velhas e vamos dizer: olha, nós viemos de muito longe, olha as nossas roupas, né, saíram novinhas, se desgastaram, olha as nossas sandálias, olha os nossos alimentos, esse pão, né, saiu de lá fresquinho, olha como ele está aqui, caminhamos muito para chegar aqui e o nosso objetivo é adorar o seu Deus, é fazer uma aliança com vocês, porque não há Deus como o de vocês. Né? E a encenação, o teatro foi tão bem feito que os anciões de Israel firmaram aliança com os gibeonitas, né? 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto, era vizinho, era uma das próximas terras que iam ser conquistadas. E aí, né, partiram num tempo de 3 dias, chegaram às cidades dos gibeonitas, né, chamado Gibeon, e aí, contudo, não atacaram a cidade, porque os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, Deus de Israel, né? Toda a comunidade se queixou, mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar nele, temos que deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós, né? Que eles vivam. Assim os israelitas, né, começaram a utilizar a mão de obra desta nação e não puderam tocar neles, né?
Aí eles se justificam. Olha só o que ele diz. Eles responderam: agimos desse modo, porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que desse toda esta terra e destruísse todos os habitantes. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer correto. Né? Então, nós tivemos aqui uma encenação, a primeira encenação teatral, né, dos gibeonitas, e eles conseguiram, né, trazer este engano sobre Israel. Os anciões não consultaram ao Senhor, foram por aquilo que eles viram, né, e firmaram esse tratado. Isso é uma lição para nós. Não vivemos por vistas, mas vivemos pela fé. Quando temos um relacionamento com Deus, Deus não nos deixa enganados. Tão somente se consultarmos a Ele em tudo que formos fazer. Fazemos Ele participante de toda a nossa vida. Deixa eu orar por você, Senhor, aqui estamos, papai. Aprendendo com Israel, aprendendo com os gibeonitas, que precisamos, papai, estar afinados num relacionamento contigo. Depositamos diante de ti tudo que somos e tudo que temos, e queremos todos os dias que os nossos passos sejam guiados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.